Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou iniciar um novo conteúdo, Conteúdo do capítulo 4, Que trata sobre o equilíbrio de corpos rígidos. Então, esta videoaula consiste, na primeira parte desse conteúdo, beleza? Bem, nesta videoaula eu vou apresentar uma breve introdução sobre o equilíbrio de corpos rígidos, Então eu vou comentar um pouco, a definição do que é de como a gente caracteriza, um equilíbrio de um corpo rígido, Vou mostrar as equações básicas que a gente vai utilizar durante o capítulo, E um exemplo final, dois exemplos para a gente analisar ou fazer um paralelo, com um problema real e um problema que a gente modela, como um corpo rígido e define todas as forças que estão atuando sobre ele, Então vai ser uma aula introdutória sobre o equilíbrio de corpos rígidos e nas próximas videoaulas eu vou detalhar melhor, como é que a gente faz para descrever e resolver, um problema de um corpo rígido, tanto de 2 dimensões como de 3 dimensões, beleza, pessoal? Então, mesmo que a aula seja introdutória, é extremamente importante para a gente entender o conceito de equilíbrio, de um corpo rígido, assim como ver todas as etapas que a gente vai ter que analisar, para resolver um problema de corpo rígido, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Para entendermos melhor o conceito de equilíbrio, vamos considerar o corpo rígido mostrado na figura ao lado, Então aqui tem um corpo rígido, que está sujeito a 4 forças, F1, F2, F3 e F4, e 2 momentos, Um momento M1 e um momento M2, 2 momentos aqui de binário, aplicados aqui ao corpo rígido, beleza? Então tem 4 forças e 2 momentos aplicados ao corpo rígido, Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular aqui um sistema equivalente, vou substituir todas as forças, e esses 2 momentos por uma força e um momento no ponto O, Então fazendo isso, eu vou deslocar todas as forças, e esses 2 momentos para o ponto O, e calcular aqui, a força resultante, somando vetorialmente todas essas forças e o momento de binário resultante, que é calculado pela soma dos 2 momentos, que eles são vetores livres. Então eu vou deslocar para cá, M1 e M2, e vou somar com os momentos de todas as forças em relação a esse ponto O, Então vamos ter isso aqui, uma força, uma força resultante, uma força concentrada e um momento de binário aqui no ponto O, Uma força resultante e um momento resultante no ponto O. Quando a força resultante e o momento em relação ao ponto O forem nulas, ou seja, quando a força resultante for igual a zero e o momento resultante for igual a zero, quando a gente calcula a força resultante e o momento resultante em relação ao ponto O, quando a força e o momento forem iguais a zero, a gente vai ter o equilíbrio de um corpo rígido, tá certo? Então, para o equilíbrio, a gente tem o seguinte, No equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero, Ou seja, é igual ao vetor nulo, a resultante é igual a zero, E o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto também é igual a zero. Então, a gente tem uma força resultante nula e um momento resultante nulo, num corpo rígido. Então, quando a força resultante no corpo for nula e o momento resultante for nulo, a gente tem, de fato, o equilíbrio de um corpo rígido. Tá certo, pessoal? Então, é bem simples, Percebam que está associado com o conceito de força, e momento que a gente já viu anteriormente. Assim como aquela última parte do conteúdo, que eu mostrei como é que calculava um sistema equivalente, de uma única força e um único momento, quando a gente tem um carregamento geral num corpo rígido, num determinado corpo rígido. Então, concluindo, quando a força e o binário são iguais a zero, as forças externas formam um sistema equivalente a zero.
e disse que o corpo rígido está em equilíbrio, né? Logo, para o equilíbrio, né, a gente tem o seguinte: o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero, né? Então temos duas equações vetoriais, né? A força resultante, que é igual ao somatório das forças, né, é igual a zero. E o somatório dos momentos, que é igual ao momento resultante, né, também é igual a zero. Beleza? Então aqui, ó, como é um vetor nulo, né, o somatório das forças é igual ao vetor nulo, a gente tem que a gente vai ter, né, que as componentes x, y e z do vetor de força, né, resultante são iguais a zero e os componentes, né, do momento resultante, ou seja, mx, my, mz também são iguais a zero, né? Então, ó, a gente tem o seguinte: somatório das forças é igual a zero, né? Logo, a gente tem que a força resultante é igual a zero, né? Então, daqui, ó, eu já mostrei isso anteriormente, né? A gente pode fazer o seguinte, né? Em vez de fazer a análise do equilíbrio através dessas duas equações vetoriais, a gente pode utilizar equações escalares, né, para resolver os problemas de equilíbrio de um corpo rígido, né? Então, o somatório das forças sendo igual a zero, né, a gente tem que o somatório das componentes x, y e z também são nulas, né? Ou seja, somatório das forças em x vai ser igual a somatório das forças em x, né? I vai ser igual a 0i, somatório das forças em y, j, né, é igual a 0j e somatório das forças em z, k, é igual a 0k, né? Logo, para essa equação vetorial do somatório das forças, a gente tem três equações escalares, né? A gente pode, em vez de utilizar uma equação vetorial, né, utilizar três escalares para analisar a resultante das forças, né? Ou seja, o equilíbrio com relação às forças. Então, vamos ter, ó, somatório, né, das forças em x é igual a zero, né, definindo um sentido positivo. Somatório das forças em y é igual a zero, né, definindo um sentido positivo para cima aí. Somatório das forças em z também vai ser igual a zero, né, definindo um sentido aqui positivo, né. Então, x, y e z, né, se o z for saindo aqui da tela, podemos definir como está aqui, né? Então, dessa equação vetorial, temos três equações escalares, né? Da mesma maneira, para o somatório dos momentos. O somatório, né, dos momentos. Somatório dos momentos, né, no eixo x, né, em relação ao ponto O, vai ser igual a zero, né? Então, anti-horário positivo. Somatório dos momentos em y, né, em relação ao ponto O, também igual a zero, anti-horário positivo. E somatório dos momentos em z, né, somatório dos momentos em z em relação ao ponto O, né, sentido anti-horário positivo, também tem que ser igual a zero, né? Então, dessas duas equações vetoriais, né, a gente define 6 equações escalares, né? Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, somatório, né? Somatório das forças, né? Quando a gente faz a representação das forças como vetor cartesiano, né, a gente chega nessas duas equações escalares, né? Ó. Beleza? Tá certo, pessoal? Então a gente pode fazer a análise, né, do equilíbrio de um corpo rígido a partir dessas 6 equações escalares aqui, né? Somando as componentes das forças em x, y e z, né, todas iguais a zero. Somatório dos momentos em x, y e z em relação ao ponto O iguais a zero, né? Tá certo? Então, continuando, né? Para escrever as equações de equilíbrio para um corpo rígido, é essencial identificar todas as forças que atuam sobre ele, né? E então desenhar o diagrama de corpo livre correspondente, né? Por que a gente tem que identificar todas essas forças? Porque quando a gente for analisar o equilíbrio, né, através das equações de equilíbrio,
elas têm que ser levadas, essas forças, né, elas têm que ser levadas em consideração. Se ficar alguma ausência, né, de força ou de esforço ali atuando no corpo, né, obviamente a nossa análise vai estar errada, né? Para que a gente não corra esse risco, né, de deixar de levar em consideração algum esforço, né, ou alguma solicitação externa que está atuando sobre o corpo, é muito importante a gente desenhar um diagrama de corpo livre adequado, né? Então, para a gente analisar o problema inicialmente, né, a partir das equações de equilíbrio, é muito importante que a gente identifique todas as forças e desenhe um diagrama de corpo livre, né, que vai nos guiar na análise do problema, né, para a gente definir direitinho, para a gente conseguir, né, descrever de maneira correta, né, todas as forças que atuam no corpo, né, e consequentemente conseguir analisar o equilíbrio do corpo rígido, tá certo? Então, eu apresento aqui os seguintes passos que devem ser seguidos, né, ao esquematizar um diagrama de corpo livre, né? Então, uma vez que a gente tem um problema real, né, a gente quer desenhar o diagrama de corpo livre, né? E para isso, né, eu sugiro aqui, que é o que o livro também apresenta, né, os seguintes passos para que a gente possa analisar de maneira adequada, né, o nosso problema, né? Então, primeiramente, a gente tem que escolher, né, o corpo a ser analisado. Então, a gente vai identificar do problema, né, o corpo, que a gente vai analisar as forças, né? Então, pode ser que o problema tenha mais de um corpo, né? Se a gente quer analisar uma parte específica do problema, a gente tem que selecionar aquele corpo, né, para desenhar o diagrama de corpo livre e, consequentemente, fazer a análise do problema, né? Então, inicialmente, a gente escolhe o corpo, né? Depois, identifica todas as forças externas, né? Incluindo, né, além de identificar todas as forças, a gente tem que levar em consideração as intensidades, direções e sentidos dessas forças externas, né? Então, a gente, após a escolha do corpo, né, vai identificar as forças externas e as intensidades, as direções e os sentidos das forças externas conhecidas devem ser claramente representados, né, no diagrama de corpo livre, beleza? Então, após escolher o corpo, né, e identificar as forças, elas têm que estar, né, de maneira adequada, né, representadas no diagrama de corpo livre através das intensidades, direções e sentidos, né? Após isso, as forças externas desconhecidas, né, geralmente consistem em reações, né? Então, após a escolha do corpo e da identificação de forças externas, a gente vai ter a representação também de forças externas desconhecidas, né? Que consistem em reações de apoios, né? Que vão surgir, né, devido às forças de contato. Então, ao escolher o corpo, identificar as forças externas, né, conhecidas, né? Eu acabei até esquecendo de comentar isso. Identificar todas as forças externas conhecidas, né, a partir das intensidades, direções e sentidos. A gente em seguida tem que representar as forças externas desconhecidas, né, que estão associadas com as reações de apoios que surgem devido ao contato, né, de corpos, né, tanto de um corpo como no contato dos corpos, né, do corpo a ser analisado com um outro corpo, beleza? Então, escolhemos o corpo, né, identificamos as forças externas conhecidas, as forças externas desconhecidas, né, e por último, a gente inclui, né, as dimensões no diagrama de corpo livre, né, porque a gente vai trabalhar com cálculo, né, de momentos, então, além das forças externas, a gente precisa ter as dimensões para calcular alguns momentos em relação a determinados pontos para analisar o problema, né. Então, após a determinação desse diagrama de corpo livre, né, após o desenho do diagrama de corpo livre, a gente, por último, vai aplicar as equações de equilíbrio e, consequentemente, analisar o problema, né, ou seja, determinar as forças externas que a gente não conhece, né, que surgem devido às reações dos apoios, tá certo? Então, por último, a gente analisa o problema, né, através dessas duas equações vetoriais ou por meio dessas 6 equações escalares, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou agora apresentar
alguns exemplos básicos, né, de representação de diagramas de corpo livre. Ó. O primeiro deles está aqui representado nesse avião, né? Então queremos analisar os esforços no avião em repouso, tá certo? Então, primeiramente escolhemos o corpo, né? Ó, temos aqui o avião. Representando as forças externas, né, conhecidas, temos apenas a ação da força-peso, né? Então aqui está a aplicação da força-peso no centro de gravidade do avião, né? Depois disso, identificamos as forças externas desconhecidas, né, devido ao contato de corpos, que são as reações dos apoios. Ó. Então percebam que o contato, né, aqui do avião com o solo, ó, vai gerar o quê? Uma reação no avião, né? Então aqui temos a parte de trás, né, duas rodas aqui na parte traseira, né? Então vão ser duas forças atuando aqui, ó, uma em cada roda e uma terceira força atuando nessa roda dianteira, tá certo? Então escolhemos o corpo, né, desenhamos, depois identificação das forças externas conhecidas, né, com intensidade, direção e sentido adequados, né? E depois identificamos as forças externas que a gente precisa calcular, né, através da análise do corpo livre, né, que se dá por meio de reações ou forças de contato entre corpos, né? Então, representamos aqui no diagrama de corpo livre do avião a força de contato do solo com as rodas, né? Então, duas forças para as rodas traseiras, né, uma em cada roda, né, e uma força para a roda dianteira. E, além disso, né, para a gente analisar o problema, precisaríamos saber aqui as dimensões, né, das distâncias para calcular os momentos, tá certo? Vocês vão entender isso melhor quando a gente começar a analisar problemas, né, problemas práticos. Quando eu apresentar alguns exemplos, vocês vão entender isso de maneira mais clara, tá certo? E para encerrar, ó, temos esse outro probleminha aqui, ó, para fazer a associação, né? A gente tem esse veículo aqui, né? Então, para analisar o diagrama de corpo livre dele, ó, idealizamos um modelo, né? Em seguida, determinamos aqui as forças conhecidas, né? Ou seja, o peso do trator, né, dividido aqui em três forças, ó, conhecidas, né? Peso do trator, peso do braço e o peso da carga que ele vai elevar aqui, né? Então esse braço aqui vai deslocar aqui uma determinada carga, né? Então temos uma carga que ele vai carregar aqui com ele, né? Então idealizamos aqui um modelo, né? Definimos as forças conhecidas, ou seja, através do peso do trator, né, atuando no centro de gravidade, o peso do braço, que a gente também conhece, né, atuando no centro de gravidade do braço, e por último o peso da carga atuando nessa parte mais nessa extremidade do braço, né? Tá certo? Em seguida, determinamos as forças externas, né, devido ao contato de corpos, ou seja, as reações, né, do solo com o veículo. Então temos uma reação aqui, ó, na roda dianteira, nas duas rodas dianteiras, né, uma reação para cada roda, duas reações nas rodas traseiras, uma para cada roda, né, assim como uma força de atrito aqui para deslocar o veículo, tá certo? Então, por último, também precisaríamos determinar as dimensões, desenhar aqui as dimensões para fazer a análise do problema, né? Para a gente calcular o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero, né? As dimensões precisam ser definidas aqui, identificadas para a gente calcular o somatório dos momentos em relação a algum ponto, tá certo? Ou, mais especificamente, né, poderíamos analisar os esforços em uma outra parte desse veículo, né? Então, analisando um outro corpo, ó, a gente poderia destacar apenas o braço, né, para fazer, por exemplo, a identificação dos esforços nos braços, né, para, por exemplo, fazer o dimensionamento, né. Então, aqui, ó, só isolando o braço, ó, o que é que a gente tem? O contato, né, a gente tem uma força de contato aqui, ó, do braço com o trator, né. Então, o contato aqui do braço com o trator, ele pode ser substituído por uma força, né, representada através de duas componentes, uma reação vertical e uma reação horizontal, né. O contato do trator com o braço, né, por meio desse outro atuador aqui, ó, ele é substituído por uma força, né, e as forças conhecidas que a gente já definiu
anteriormente, né? Então, a partir da seleção do corpo, né, adequadamente, dependendo do que a gente quer analisar no problema, né, a gente pode isolar essa determinada parte do corpo, né, identificar as forças externas conhecidas e desconhecidas para analisar o problema através das equações de equilíbrio. Beleza, pessoal? Então não tem mistério, né? Identificamos as forças externas conhecidas, né? Depois as forças externas desconhecidas ou não definidas diretamente, né? Que vão surgir a partir de reações, né? Ou seja, de forças de contato entre corpos, né? Por último, determinamos as dimensões para fazer a análise do equilíbrio, ou seja, somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.